Natal, uma prática realizada e comemorada por muitos, não só atualmente, mas também há muitos anos, séculos e milênios na antiguidade. Hoje você vai aprender como surgiu o Natal, de onde surgiu o Natal, se o Natal é uma prática saudável ou não, se ela agrada o Altíssimo e se deve ser comemorada por aqueles que se dizem cristãos, evangélicos, espíritas, ateus, muçulmanos, hindus, católicos, romanistas, filhos do Altíssimo, judeus, israelitas, eleitos, não eleitos, todas as pessoas do mundo. O que significa realmente o Natal? E, por mais incrível que pareça, para onde vão as pessoas que comemoram o Natal? Inocentemente ou não? Eu sou o Rômulo Marasquim, do canal Firmeza da Verdade. Por um acaso você já achou o Natal na Bíblia, na Escritura? É óbvio que não, pois ele não existe lá. Mas um fato interessante foi que um dia o Messias nasceu, e foi um fato tão relevante que dividiu a contagem do tempo em dois, antes de Cristo e depois de Cristo. E esse acontecimento não se acredita somente pela fé, é um fato. Agora, como não tiveram como negar isso, inventaram o Papai Noel, as reinas, os duendes e os presentes. Com isso, as crianças crescem acreditando que Papai Noel existe, e à medida que vão crescendo, descobrem que Papai Noel na verdade não existe, nunca existiu, e que tudo era uma farsa. Por associação, subliminarmente, também passam a não dar muito crédito a Jesus Cristo, ao Messias, ao Salvador, a ele, ao enviado, ao ungido que veio morrer pelos eleitos, pelo povo do Criador. Como se ele também passasse a fazer parte dessa farsa do Natal. Eis aí um dos propósitos obscuros do Natal. Para a gente entender um pouco mais sobre isso, precisamos voltar um pouco no tempo, temos que chegar aos dias de Noé. É a partir daí que nós poderemos entender como surgiu esse costume do Natal. E também podemos aproveitar e falar muitas outras coisas. Por exemplo, quem é a mulher que está estampada em todas as notas do dinheiro brasileiro? Quem é a mulher da moeda, cara ou coroa? De quem é a cara? Qual é a mulher da Estátua da Liberdade? Qual é a mulher que está como símbolo da Colômbia? Todas essas perguntas serão respondidas agora. Temos que começar indo ao livro de Gênesis, onde conta a história de Noé, o homem que construiu a arca e salvou 8 pessoas e um grupo enorme de animais da destruição do dilúvio. Após o dilúvio, Noé bebeu vinho e embriagou-se. Tirou as suas roupas e achava-se nu. Está em Gênesis 9:21. Dentre os filhos de Noé, que se safaram da destruição, havia um chamado Cã, ou Cão, em outras traduções. Esse seu filho, ao ver Noé nu, achou muito engraçado, riu e correu para contar para os outros irmãos que Noé estava nu. Isso não agradou Noé. Os outros irmãos, Sem e Jafé, andaram em direção ao pai, com os rostos virados, pegaram uma capa e cobriram a nudez do pai. Dessa forma, Noé amaldiçoou Cã e sua descendência. Noé disse que Cã agora passaria a ser escravo de Sem, e que Jafé habitaria junto com Sem. Amaldiçoado pelo seu pai, Cã andou por caminhos errados e teve filhos. Um de seus filhos se chamava Cuxi. Este conheceu e casou-se com uma mulher chamada Semiramis, que era uma mistura aí de Jezabel, esposa de Acabe, com uma Hillary Clinton. E dessa união nasceu Nimrod. Nimrod foi a personificação da desobediência. Ele foi uma espécie de Hitler, Stalin, misturado com Mao Tse-tung e Kim Jong-un daquela época. Podemos dizer que Nimrod foi o primeiro ditador da história, como está escrito em Gênesis 10:8. Ele construiu diversas cidades, e a mais famosa se tornou a Babilônia. A Torre de Babel nasceu nesse período. Ele foi o primeiro líder a se auto-intitular Deus.
Nesse avanço de Nimrod como senhor do mundo, entre aspas, já naquela época, construindo as cidades, juntando as pessoas em grupos num só lugar, o que era contrário ao que o Criador mandava fazer, pois o Pai mandava para serem fecundos e que se espalhassem sobre a face da terra. Nimrod cultuava a quem ele dizia que era ele próprio, neste caso, o Sol. Ele se intitulou como sendo o Deus Sol. Esse homem, não ficando apenas nas aberrações que fazia, nas idolatrias que promovia e nas orgias que praticava e incentivava, se apossou da própria mãe. Sim, vou repetir se você não entendeu. Nimrod se apossou sexualmente da própria mãe. Ele fez a própria mãe de sua mulher. Semíramis, então, deteve para si o título de deusa, porque o seu filho e marido, ao mesmo tempo, dizia que era Deus. Ela também, como mãe e mulher dele, dizia que era deusa. Inclusive, ela mesma buscava reverência para ela, como se ela fosse a lua. O tio-avô de Nimrod, Sem, matou-o, espedaçou-o e separou seus pedaços. Então Semíramis, a sua esposa e mãe, pensou: um Deus não morre. E ela contou uma história de que ele não havia morrido e que ele simplesmente havia ido para o lugar dele, que era no Sol, e falava que ele era o Sol. Nimrod é o patriarca dos senhores do mundo, que estão aqui nos nossos dias atuais. Todos eles são da descendência vinda após Nimrod. E os senhores do mundo são seus seguidores. Por isso, o símbolo Illuminati é a pirâmide com o olho que tudo vê, pois o olho que tudo vê também simboliza Nimrod. Nesse meio tempo, ela então fica grávida. Mas como poderia, se o marido, que ao mesmo tempo era filho, era o Sol? Então ela contou mais uma história mítica, mais mirabolante ainda. O Deus Sol me engravidou. Vou conceber um fruto do espírito do Deus Sol. Mas na verdade é óbvio que ela tinha feito um filho fora do casamento. Isso é mais do que lógico. Semíramis era uma mulher que não valia nada e hoje é homenageada por todo mundo. Era uma prostituta. Após a morte do marido, grávida, dizia que seu filho, que iria nascer, era o Filho de Deus e colocou nele o nome de Tamuz. A Bíblia fala de Tamuz em Ezequiel 8, 14 e 18. Levou-me à entrada da porta da casa do Criador, que está no lado norte. E eis que estavam ali mulheres assentadas chorando a Tamuz. Vou repetir. Eis que estavam ali mulheres assentadas chorando a Tamuz. Disse-me: vês isto, filho do homem? Verás ainda abominações maiores do que estas. Porque estas mulheres estavam celebrando o Natal com uma árvore de um pinheirinho de Natal, chorando a Tamuz. Levou-me para o átrio de dentro da casa do Criador. E eis que estavam à entrada do templo, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens de costas para o templo e com o rosto para o oriente. Adoravam o sol, virados para o oriente. Vou repetir. Adoravam o sol, virados para o oriente. Ou seja, também estavam adorando a Tamuz e a Nimrod. Então me disse: vês, filho do homem? O Criador falando isso para Ezequiel. Está vendo, filho do homem? Está vendo, Ezequiel? Acaso é coisa de pouca monta para a casa de Judá o fazerem deles as abominações que fazem aqui, para que ainda encham de violência a terra e tornem a irritar-me? Ei-los a chegar o ramo ao seu nariz,
Pelo que também eu os tratarei com furor, os meus olhos não pouparão, nem terei piedade. Ainda que me gritem aos ouvidos em alta voz, nem assim os ouvireis. O Criador está falando que todos aqueles que comemoram o Natal estão comemorando uma festa pagã, adorando Tamuz e o deus Sol Nimrod, e que o Pai considera isso uma abominação e que ele vai tratar com violência, furor, e não terá piedade e nem serão poupados, ainda que gritem aos ouvidos do Pai com alta voz, nem assim ele os ouvirá. Isso é um juízo do Criador para todos aqueles que comemoram e celebram o Natal. O Natal, uma festa pagã que irrita o Criador. Olha o que ele disse no verso 17. Para que ainda me encham de violência a terra e tornem a irritar-me. Muito cuidado com o que você está fazendo. Abandone as práticas idólatras. O Criador está te mandando fazer isso. Tamuz, filho do Deus Sol, que ficou sendo considerado como menino Deus, nasceu exatamente ao equivalente ao dia 25 de dezembro naquela época. Depois que Semíramis deu à luz a Tamuz, começou a dizer que esse garoto era então o próprio Nimrod, o próprio Deus Sol, agora reencarnado. E daí surgiu a base para a teoria da reencarnação. Eis aí de onde surgiu a teoria da reencarnação. Numa certa vez, o garoto Tamuz estava no mato caçando e acabou morrendo, mas não se sabe de quê. O seu corpo ficou em cima de um tronco apodrecido. A sua mãe, Semíramis, para não dizer que seu filho havia morrido como qualquer outro mortal, já que ele era Deus, supostamente, espalhou a notícia que seu filho tinha voltado para o céu, para o seu lugar, para o sol, já que ele era o próprio Nimrod. Mas é claro que nós sabemos que tudo isso era uma mentira para eles se manterem no poder e serem vistos como os espirituais, os poderosos da época. E naquele tronco podre, onde o garoto caiu em cima, nasceu um pinheiro. E Semíramis passou a dizer que esse pinheiro era a própria referência do renascimento de Tamuz no mundo. E toda a data de aniversário de Tamuz, de 25 de dezembro, era comum pegar um pinheiro e levar para dentro de suas casas e enfeitá-lo como símbolo do renascimento de Tamuz, uma prática que hoje se traduz pela árvore de Natal. Essa prática religiosa de se levar um pinheiro para dentro de casa e enfeitá-lo já era também acompanhada nessa mesma época da troca de presentes, porque as sacerdotisas e amigas de Semíramis, que choraram aos pés daquele pinheiro e após agradeciam umas às outras e faziam trocas de presentes que eram depositados nos pés desse pinheiro. E daí surge o hábito de se trocar presentes no Natal. E agora, espante-se ao ver o que é realmente o significado da árvore de Natal e dos enfeites que nela estão. A árvore de Natal simboliza o pecado original de Adão e Eva. Os enfeites da árvore de Natal simbolizam o fruto que não era para se comer, que foi ordenado a não ser comido. E a fita que vai em volta da árvore simboliza a serpente que estava no Éden. A árvore de Natal é uma celebração ao primeiro pecado do ser humano. Um ritual satânico comemorando o pecado. É isso que significa a árvore de Natal com seus enfeites e a fita em volta. Todos os que têm árvore de Natal dentro de casa estão comemorando o pecado original de Adão e Eva. A própria Semíramis começou a criar o hábito do confessionário também. As pessoas deviam se confessar a ela e às suas sacerdotisas para ter os seus erros perdoados. Dessa atividade surgiu a crença errônea de se confessar para padres e o símbolo da justiça. Porque o que as pessoas faziam de bem e confessavam era colocado de um lado da balança e do outro lado da balança as coisas que as pessoas não faziam de bom. Ou seja, de ruim
era colocado do outro lado do prato da balança. E aí haveria que ter justiça para qual lado da balança pesaria mais. É por isso que até hoje o símbolo da justiça é Semíramis. Da crença e das organizações de Semíramis surgiram todos os fundamentos para tudo o que se diz respeito à religião ainda nos dias de hoje. E dando sequência ao assunto sobre quem é a mulher da nota e da moeda brasileira e quem é a mulher da Estátua da Liberdade, parece mentira, mas não é. É Semíramis, a mulher da nota e da Estátua da Liberdade. Pense bem, que homenagem poderia ser maior que essa para os senhores do mundo? Pense comigo, qual homenagem seria maior do que colocar no dinheiro o rosto de quem está sendo homenageado? Você já imaginou a importância para os senhores do mundo isso? Porque Semíramis foi a padroeira, foi a mãe dos senhores do mundo nesse sentido. Eles acreditam que quanto mais louvarem e adorarem os seus deuses, mais poder lhes será dado. Por isso fazem isso. Nimrod é o antecessor da elite global, dos Illuminati, dos senhores do mundo, que hoje governam a Terra. Ele criou a Torre de Babel, da qual o Criador expulsou todo mundo, confundindo as línguas. Mas agora, a elite global está tentando reverter o quadro e retornar de onde pararam, pois é isso que eles querem, voltar ao ponto em que foram interrompidos, porque Nimrod trabalhava já naquela época para um governo único mundial, para um sistema globalizado. Ele unia todos em um só povo, uma só língua. Mas o Criador interferiu e espalhou todo mundo. O Pai interrompeu esse processo, tirou o rio do curso, vamos dizer assim. Mas agora, nos dias atuais, eles tentam voltar novamente a uma única religião, um único idioma e um único governo mundial. Um único falso Deus. O anti-Messias, assim na Bíblia, denominacionado como o Anticristo. Então, após a queda da Babilônia, quando o Império Persa começou a emergir, os mesmos deuses, Nimrod, o Deus Sol, Tammuz, o filho do Deus Sol, e Semíramis, mãe e esposa de Deus e rainha do céu, ou a deusa Lua, ou seja, essas mesmas divindades passaram a fazer parte agora da cultura da Pérsia, só que com outros nomes. Então caiu este império e surgiu um novo império através de um jovem chamado Alexandre o Grande. E o Império Grego começa a crescer e os mesmos deuses são levados para a Grécia e lá adquirem outros nomes. Nimrod passa a ser Zeus, Tammuz passa a ser Eros e Semíramis passa a ser Afrodite. No Egito, Nimrod passa a ser Osíris, Tammuz passa a ser Horus e Semíramis passa a ser Ísis. Depois do Império Grego, surge o Império Romano e acontece a mesma coisa. Os deuses persas, egípcios e gregos somam-se aos deuses babilônicos com os nomes adequados aos deuses da Babilônia, mas são sempre os mesmos. É sempre a figura do pai, da mãe e do filho, a família profana. E chega aos nossos dias. Nós temos Semíramis espalhada por todo lado. Mesmo no Brasil, quando iam fundando mais e mais cidades, já iam colocando ali um deus padroeiro. Por exemplo, no Rio de Janeiro é São Sebastião, além do próprio Nimrod, é claro. Cada localidade, cada cidade, cada região tem um deus padroeiro. No Brasil tem a padroeira Semíramis, mais conhecida como Aparecida, ou Nossa Senhora Aparecida. Inclusive, é conhecido no espiritismo em várias linhas que o Brasil foi vendido a esse deus, a essa falsa deusa, a Nossa Senhora Aparecida. Hoje acontece a mesma coisa que acontecia naquela época. Os deuses são os mesmos, apenas têm nomes diferentes. E o Natal surgiu daí. 25 de dezembro é a data de nascimento do filho de Nimrod chamado Tammuz. E, acredite se quiser, a transliteração
para os nossos dias, infelizmente, é Jesus. O Messias falava hebraico. A mãe dele chamava ele pelo nome em hebraico. O nome dele é em hebraico. No alfabeto hebraico, sequer a letra J tem. Ou seja, este não é o nome dele. Nome não se traduz, se translitera para o entendimento. O cristianismo foi misturado com o paganismo. Foi no século V que a seita romanista ordenou que se observasse o nascimento de Cristo, assim nominado Cristo, no dia 25 de dezembro, o dia da antiga festa romana do nascimento do Sol. Um dos nomes do Deus Sol. Nenhum investigador honesto pode negar esses fatos claros. A palavra greco-romana Cristo, que vem de Krestos, significa crista. É por isso que você observa no capacete romano dos soldados o símbolo do seu deus, o deus Mitra, o deus Sol, a crista do capacete romano. É por isso também que você vê na cabeça de alguns deuses romanos, inclusive do próprio Mitra, a crista, que significa exatamente os raios do deus Sol Invictus. Eles querem dizer que a palavra Cristo significa ungido, mas na verdade não é. A palavra ungido em hebraico é Mashiach. O que você precisa entender é que existem duas pessoas, uma é verdadeira e a outra é falsa, pois foi criada pelo paganismo e adotada pela seita romanista. Existe um Jesus Cristo que foi inventado por Roma, e existe o Messias, o Salvador, o Cordeiro, que é o verdadeiro enviado, que morreu na cruz pelos eleitos, pelo seu povo. Um é falso, o outro é verdadeiro. Esse Jesus Cristo é Mitra, o verdadeiro Messias, o verdadeiro Salvador, o verdadeiro Cordeiro. Não tem nada a ver com a religião, não tem nada a ver com o Natal e não tem nada a ver com esses nomes paganizados, aportuguesados, blasfemos e heréticos que foram introduzidos na religião cristã. Quando você celebra o Natal, está efetivamente participando de um antigo ritual de culto a um Deus Sol, nada menos que um sacrilégio idólatra. Logo, celebrar feriado pagão e afirmar que está honrando o Messias é como ter um caso e afirmar que está honrando a esposa. Essa é a verdade, você querendo ou não, doendo ou não, você gostando ou não. Essa é a verdade. E isso só se entende pelo Espírito, não é por estudo, é pela convicção do que é verdade e do que é mentira, pelo discernimento que o próprio Espírito dá a quem Ele quer. E é por isso, justamente, que não adianta estudar e estudar as letras. Sem discernimento do Espírito, você jamais vai aceitar a verdade. Sim, te enganaram há todo este tempo. Durante todo esse tempo, você deu crédito a mentiras pagãs, mas não na verdade. Todos aqueles que não se arrependem e não mudam, não param imediatamente de comemorar o Natal, todos aqueles que estão comemorando o Natal estão cometendo idolatria, pecados abomináveis contra o Pai e não são salvos, pois estão consagrando dias a falsos deuses, demônios, denominações que estão incutindo dentro delas costumes pagãos de Natal, tem até denominações com árvores de Natal dentro. Estão cometendo grave pecado, não estão agradando o Criador, devem parar imediatamente, se arrepender, se converter, pois estão cometendo idolatria. Quem não se arrepende não é salvo. E se você está comemorando isso e quer fazer as coisas corretamente, você deve parar imediatamente com isso. O Criador está te chamando para parar de ser idólatra e cometer costumes pagãos. Arrependa-se. Arrependa-se de tudo que você já fez de errado. Volte para os caminhos do Pai. Ele está te chamando, creia nisso. A verdade está sendo propagada diante dos seus olhos, aos seus ouvidos nesse exato momento. Mude, arrependa-se. Todos aqueles
que não largam tais costumes pagãos não são salvos. E se você não largar, também não vai ser salvo. Minha missão foi feita, lavei minhas mãos. A verdade foi exposta e o alerta foi dado. Agora, cabe a você escolher ou não o que você vai fazer. O Espírito está te chamando. Muitos são chamados, poucos os escolhidos. Espero que você seja um desses poucos. Grande abraço. Rômulo Marasquim do canal Firmeza da Verdade.